Oi, eu me chamo Pietra e juntamente com os meus colegas Micaele e Gabriel, irei falar um pouco sobre o Sintacril. Sintacril é o Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas e Pessoas de Criciúma e região de Santa Catarina. Os sindicatos são um instrumento de organização e luta dos direitos dos trabalhadores, que visa principalmente a conquista desses direitos, tá? Como, por exemplo, o reajuste anual do salário. Os sindicatos eles foram criados principalmente para acabar com situações de opressão e exploração, tendo em vista que na relação empregado e empregador a parte hipossuficiente sempre será o empregado. Essa entidade de classe ela foi reconhecida como sindicato em 11 de janeiro de 1973 e posteriormente em 27 de maio de 1977, o ministro do Estado do Trabalho ele concedeu uma extensão de representação. Então, na época, eles passaram também a representar todas as categorias compreendidas do segundo plano de trabalhadores em transportes rodoviários, do plano de Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, previstos no Decreto Lei nº 2.381, de 9 de julho de 1940. Nesse segundo grupo, além da representação dos condutores, está incluso também empregados que trabalhem no escritório de empresas responsáveis por transportes rodoviários, bem como carregadores, ajudantes e lavadores de... A principal liderança para a criação da entidade e o seu primeiro presidente foi Loreval João Cardoso, também conhecido como Seu Louro. Ele também comandou a primeira greve da categoria. Loreval ele presidiu então até 1985 e depois ele foi sucedido por Hamilton Borges. Isso, Wilson Moraes e Celeir Formentin Cândido estiveram sob a presidência do sindicato, sendo que o Wilson Moraes ele foi afastado da diretoria, tendo em vista uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, uma ação civil pública de improbidade administrativa. Após o afastamento dele, então, assumiu o Celeiro e atualmente o presidente é Clésio Fernandes, também conhecido como Buba. Outra coisa que eu achei interessante, então, comentar, tendo em vista que esse processo faz parte da história do sindicato, né? Em 2009, o Ministério Público do Trabalho fez investigações através de amostras contábeis, tendo em vista que eles desconfiavam de improbidade administrativa por parte dos integrantes da direção e do Conselho Fiscal. Então, no ano de 2009, eles iniciam as investigações e em 2014 o sindicato ele é lacrado, são afastados 11 integrantes ali da diretoria, incluindo a diretoria e os conselheiros fiscais. No processo, através dos cálculos realizados, tem-se uma estimativa de que em 2010 foi desviado em torno de R$355 mil, e em 2011 em torno de R$493.924. A Justiça ela destituiu a diretoria, o presidente conhecido como Wilson Moraes e o Conselho Fiscal, e nomeou um administrador, o senhor Agenor Taufenbach, e ele ficou responsável em convocar novas eleições. Então, na data de 3 de 2 de 2015, tomou posse o senhor Celeir Formentin Cândido, e a Justiça já havia determinado uma data para findar o seu mandato, que foi 11 de 8 de 2016. No caso, ele não cumpriu os 5 anos conforme é estabelecido. Depois foi realizada uma nova eleição. Quem tomou posse foi o Clésio Fernandes e atualmente ele continua sendo o presidente. Os condutores dos veículos trabalhadores em transportes rodoviários de cargas e passageiros, mais conhecido como Sintacril, é um sindicato que visa proteger os direitos de motoristas, taxistas, caminhoneiros e, enfim, de Criciúma e região. Nele abrange a região de Cocal do Sul, Balneário Rincão, Forquilinha, Içara, Lauro Miller,
Morro da Fumaça, Nova Veneza, Siderópolis, Treviso e Uruçanga. A lei mais recente que visa proteger esses direitos é a Lei de 13.103 de 2014. Nas horas semanais e diárias, o motorista ele tem direito a 44 horas semanais e 8 horas diárias, sendo dessas 11 horas de repouso asseguradas. Entretanto, essas horas não podem ser ininterruptas, devendo ter paradas obrigatórias para a mesma. Por exemplo, a cada 6 horas dirigidas, no caso de caminhoneiros, por exemplo, eles terão direito a meia hora de descanso. Porém, claro que é difícil ser fiscalizado. E em caso de taxistas, a cada 3 horas e meia, 4 horas, terão meia hora de descanso, podendo as mesmas serem coincididas com as paradas para refeição, como almoço, lanches, etc. A respeito do repouso, que seria de 11 horas, ele pode ser fracionado durante o dia, não devendo ou obrigatoriamente ser feito à noite, e até ser diminuído para 8 horas, conforme a convenção ou acordo coletivo. Nas viagens de longa duração, como mais de 7 dias, por exemplo, no caso de caminhoneiros que viajam ao Nordeste, o repouso ele será de 11 horas e mais 24 horas a cada semana trabalhada. Portanto, se viajou 2 semanas, seriam 48 horas mais 11 horas de repouso. De acordo com as horas extras, o motorista ele pode fazer até 2 horas diárias, devendo ser ressarcido ou pago em 50% no valor da hora. Em relação a alguns direitos da categoria, o motorista ele deve ter acesso a alguns benefícios do SUS, como terapeuta, entre outros, psicólogo, enfim. E também a proteção do Estado contra alguém que queira roubá-lo. E ainda acesso gratuito a aperfeiçoamento do trânsito mesmo, como condução e aprender todas as leis, enfim. Já o motorista que particular empregado, ele tem alguns direitos também, como não responder pelo patrão pelo empregador no caso de algum acidente ou morte, né, por acidente, ressalvado o dolo ou a culpa dele. E também, em caso de morte do empregado, ele tem direito a seguro, né, no caso a família dele. E a jornada de trabalho dele tem que ser toda computada, tem que ser toda fiscalizada. Claro que é difícil essa fiscalização, mas em particulares é mais fácil. Primeiramente, vale ressaltar que a Sintelcri trabalha com diversas modalidades de motoristas e, por esse motivo, tem diversas convenções coletivas diferentes. Tem a de fretamento de pessoas, de passageiros, do LGP e também o de cargas, que foi o que eu escolhi para falar exclusivamente da convenção de cargas, porque eu considero que os motoristas de cargas eles são muito importantes e que muitas vezes eles trabalham com coisas perigosas, como inflamáveis ou coisas assim. Vale ressaltar também que nessa convenção ele não trata exclusivamente para os motoristas, ele também traz na sua cláusula segunda que pode ser tanto para ajudantes, para as pessoas que descarregam e carregam os caminhões, qualquer pessoa que esteja envolvida, pintores de caminhão, os mecânicos, qualquer pessoa envolvida com esse meio também é incluso nessa convenção. As últimas 3 convenções, que foram de 19, 2020 e 2021, não tiveram muitas modificações. Então eu trouxe também a convenção de 2018 para 2019, que foi a que mais teve mudanças nas suas cláusulas que foram inclusas e algumas que foram tiradas. Primeiramente eu vou falar sobre as cláusulas que foram inclusas e tiradas da convenção de 2018 para 2019. A primeira delas foi dos prêmios, que não existia, então sempre que o trabalhador fosse para ganhar um prêmio, esse valor já ia estar incluso no próprio salário, não era um valor à parte, um valor fora. E a Constituição de 2019 trouxe isso para os motoristas. Outra mudança foi na cláusula 26ª, que trouxe o regime de horário de 12 por 36, em que o trabalhador trabalha 12 horas e folga 36. Esse pode ser
pode ser utilizado para vigilantes, para pessoas da manutenção, da limpeza, e foi uma grande inovação. Outra cláusula importante que foi colocada foi sobre a que fala da rescisão, que na verdade a cláusula 41ª fala sobre a rescisão, que ela fala que caso ocorra rescisão e alguma pessoa responsável pelo Sintalcri não esteja presente, que o empregado vai ter que pagar um valor do salário do funcionário para a Sintalcri, porque isso é proibido. Sempre vai ter que ter alguém ali do sindicato averiguando se realmente foi feito de forma correta, e por isso que eles acrescentaram. Eu acredito que essa cláusula foi muito importante e ajudou muito, deu uma comodidade, uma certa confiança para os trabalhadores. Outra cláusula importante que eu achei dessa convenção de 2018 para 2019 foi sobre a garantia de emprego, que um trabalhador que já tivesse quase se aposentando, que faltasse pelo menos 12 meses para o aposento, já tivesse entrado na pré-aposentadoria, e se ele já estivesse trabalhando há 5 anos, pelo menos, na empresa, ele tinha a garantia de emprego. Então, ele não poderia ser demitido fora por justa causa, alguma coisa muito importante, contanto que ele apresentasse ali os documentos do INSS, que ele já ia estar nessa etapa de pré-aposentadoria. Bom, essas foram as mais importantes que eu achei ali de 2018 para 2019. As 3 últimas não teve muitas modificações, foi mais nas cláusulas que ditam dos pisos salariais, que o piso salarial lá de 2018 até agora de 2021 já aumentou até R$100 para cada modalidade, para cada função, que são 5 funções diversas. Tem a de motorista de viagem, motorista de coleta e de entrega de até 150 km, motoboy, ajudante de carga e descarga e os demais empregados. Como disse anteriormente, esses empregados eles também estão inclusos nessa convenção, os office boys e o pessoal da limpeza. As cláusulas que mais mudaram mesmo foi essa do piso salarial. Teve a do motorista que passa a pernoite fora ou que viaja por muito tempo, que daí os valores também alteraram de almoço, de janta, e sempre para melhoria. O valor sempre vem aumentando, que é uma boa coisa. E a cláusula 4 do atual código, da atual convenção de 2020-2021, que trata da correção salarial, que ela teve uma baixa de 1,56 da convenção de 2020 para essa de 2021. Então, ali no trabalho escrito eu não falei sobre a primeira convenção porque não era o foco do nosso trabalho, mas eu achei muito importante pontuar isso porque teve diversas mudanças e o trabalhador veio ganhando muito ao longo dos anos. A primeira foi de 1994 e ele teve algumas perdas também, mas foram baixas e quase insignificativas. A primeira que eu achei muito importante, assim, e que me chamou a atenção é que o reajuste salarial na época era de 15,67% e hoje o reajuste é só de 2,94%. Então, realmente, isso foi uma mudança muito boa, porque tu não ter noção do quanto que tu ia receber, imagina, de 15% mudaria muito o reajuste. A outra coisa que eu achei muito importante foi que a garantia de emprego, na época, ela corria só para 3 empresas. Hoje, qualquer empresa que tenha ali o sindicato, ela vai ocorrer. Mas antigamente era só na transportadora Ouro Negro, a Manique e a Maio Sanguense. Eram as 3 únicas que davam garantia de emprego. Além de que o piso salarial, ele mudou muito daquela época para hoje. Daquela época, o piso salarial dos motoristas em geral, porque ele não tinha essa diferença entre 5 funções, eram motoristas em gerais. Eles recebiam o valor de R$229, o que mudou muito. Hoje é cerca de 1.800 e pouco. Então, realmente, essa mudança foi bem drástica. Além do piso salarial ser baixo, os motoristas que pernoitavam também, eles recebiam cerca de R$8, R$9 por dia para passar, para almoçar, para tomar o café da manhã, e era um valor realmente muito baixo. Uma perda que a gente teve da convenção de 1994 para a de hoje foi que as horas extras eram de 70% e atualmente elas são de só 60% da hora normal, do valor da hora normal. E a hora, quando era excedida de 30 horas, eles recebiam 90% da hora normal. Outra perda também foi o adicional noturno, que atualmente é só 20% da hora e antigamente era 30%. Mas eu acredito que essas perdas não são nada em relação ao que a gente ganhou, que a gente realmente conseguiu conquistar com o sindicato, com a central.
e eu acho muito importante. Então, para concluir minha fala, eu acho que a central realmente foi muito importante para a vida desses motoristas que antes não tinham segurança, eles não sabiam como ia ficar a relação de emprego deles, eles não tinham uma garantia certa. E hoje em dia isso mudou muito. A central está sempre ali para apoiar e para ajudar essas pessoas, sempre defendendo seus direitos e seus deveres. Então, esse foi o nosso trabalho.